9h10, agora, doutor Arsênio, o senhor tome a sua posição. Conselheiro Márcio tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, representantes do Ministério Público de Contas, da Fazenda Estadual, da SDG, todos presentes, que nos assistem também remotamente. Cumprimento o doutor Arsênio. Estamos nos itens 9 e 10. Estão em exame recursos ordinários interpostos por Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a FAMESP, e Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços da Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, em face do acórdão que considerou irregular parcela equivalente a R$ 1.110.000, referente aos recursos transferidos no exercício de 2019 do convênio subscrito entre as recorrentes com vista à operacionalização da gestão e execução pela conveniada das atividades e serviços de saúde do Hospital de Base de Bauru, condenando o parceiro privado a restituir devidamente corrigida a quantia impugnada. Fundamentou a decisão o fato de que o montante condenado em alcance destinou-se à cobertura de despesas realizadas anteriormente à vigência do ajuste, contrariando o disposto no artigo 56 da Lei Estadual 6554/89 e artigo 12 do Decreto Estadual 59.215/2013, que vedam expressamente a atribuição de efeitos financeiros retroativos a contratos e convênios, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de quem lhe deu causa, situação agravada pela falta de autorização expressa do órgão concessor para a realização das transferências. PFE e o MPC opinam pelo não provimento dos recursos. Eu ouço o doutor Arsênio com atenção. Doutor Arsênio tem a palavra. Senhor presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, senhora conselheira, doutora Silvia Monteiro, senhor relator, doutor Márcio Camargo, a quem eu cumprimento os demais conselheiros, eminentes conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, doutora, representante da Secretaria-Geral, nosso procurador da Fazenda do Estado, meus cumprimentos, e a todos que nos acompanham. Senhor relator, estamos a tratar exatamente dessa questão de um hospital de Bauru, onde a Secretaria da Saúde celebrou com a FAMESP o convênio 59/2017. E há uma situação bastante peculiar neste convênio, senhor relator, porque esse hospital estava totalmente depauperado, em uma situação caótica, inclusive foi objeto de uma operação chamada Operação Odontoma, onde a gestão anterior à entidade que tinha a gestão do hospital estava sendo investigada e todos os seus dirigentes estavam sendo indiciados. A Secretaria, de forma urgente, porque é um hospital regional, pediu à Fundação, à FAMESP, que assumisse esse hospital de forma imediata, sob pena de total paralisação do hospital e das suas atividades. E, reitero, um hospital regional. Pois bem, ao curso do convênio, como Vossa Excelência acabou de frisar, houve ausência de recursos necessários para iniciar os trabalhos daquela unidade. E a FAMESP, então, no sentido de boa-fé, no sentido da continuidade e de qualquer ausência de prejuízo ao erário, aportou recursos próprios. Na época, o total foi em torno de 5,5 milhões, para fazer o hospital funcionar, enquanto a Secretaria, o Estado, repusesse ou, enfim, encaminhasse o orçamento necessário para aquele hospital, sob pena de fechamento. E eu reitero, a Secretaria pediu de forma urgente que a FAMESP assumisse, mas a urgência também não foi a mesma no sentido de repassar os recursos, de celebrar o convênio. Portanto, houve despesas, como Vossa Excelência acabou de citar, anterior ao repasse dos recursos. Senão o hospital não funcionava. Toda a entidade anterior, todos os gestores anteriores, os diretores foram afastados do hospital,
afastados, objeto da operação policial, e a FAMESP assumiu de forma imediata. Então, a dinâmica do Estado, do poder público, não foi a mesma dinâmica da necessidade do Hospital de Bauru. Portanto, houve recursos próprios. E aí a Fundação foi, então, compelida a aportar, entre 2015 e 2016, recursos na ordem de 5,5 milhões. Princípio da boa-fé, senhor relator. A FAMESP foi chamada numa parceria com o Estado e cumpriu com a sua obrigação aqui delineada. Então, Vossa Excelência não vai encontrar nos autos qualquer oposição do Estado quando a FAMESP repôs ou ressarciu, recompôs 1,1 milhão. Isso está provado nos autos contabilmente, de forma totalmente transparente, clara, objetiva, objeto de plena auditoria da Corte. Totalmente justificado e prestado conta deste valor de 1,5 milhão das despesas anteriores ao repasse do recurso, né? Totalmente comprovado. Não houve qualquer dano ao erário e enriquecimento por parte da Fundação. Foi comprovado que os recursos saíram do caixa da Fundação. E mais, senhor relator, o senhor não tem notícia nos autos de qualquer fechamento de leito, interrupção de tratamento, de cirurgias, etc. O hospital, dentro daquela situação caótica, ele continuou funcionando e hoje é um dos melhores hospitais na região, esse Hospital Regional de Bauru. Portanto, penalizar a Fundação exatamente por aportar recursos próprios para que o hospital público deixasse de funcionar, com todas as vênias, eu não vejo sentido. Não há qualquer razão, não há qualquer motivação. E, reitero, não encontra-se nos autos qualquer menção da nobre auditoria de desvio de recurso, de despesas inapropriadas, etc., etc. Tampouco que o hospital deixou de funcionar naquela situação em que se encontrava. Princípio da boa-fé, princípio da confiança, finalidade pública e ausência de enriquecimento sem causa. Esses são os fatos, os princípios, Excelência, que nós colocamos nesses autos. Evitar, impedir que a FAMESP tenha de volta o recurso próprio que ela aportou. Aliás, esse plenário, em diversos julgados, tem sido rigoroso, agido de forma rigorosa nos julgamentos em relação ao déficit da FAMESP neste período. O senhor participou de vários julgados, a Corte, e a Corte tem sido muito rigorosa no sentido de que a FAMESP tinha que recompor o seu passivo, que ela apresentava um passivo bastante significativo. E esse é um dos motivos deste período. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, TC 12.833.989/16, relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Ele diz exatamente a questão do déficit. Abro aspas. É fato incontroverso que o Estado não proporciona aos hospitais universitários os recursos necessários para a sua plena manutenção, o que acaba por forçar as fundações de apoio a assumirem encargos não previstos originalmente. Esse é um caso. E aqui o doutor Renato cita especificamente o HC de Botucatu. E a Fundação apresentava um déficit bastante relevante. Dr. Dimas Amário, TC 23.456.989/18. Abro aspas. É inaceitável que o Estado de São Paulo se exima de sua obrigação constitucional de financiar adequadamente seus hospitais públicos, delegando a responsabilidade às fundações que acabam assumindo encargos incompatíveis com a sua finalidade original. Dr. Dimas Amário, também de forma contundente. Dr. Antônio Roque Cittadini, TC 45.678.989/20, abro aspas. O que ocorre é uma terceirização disfarçada e não assumida, onde o Estado se esquiva do seu dever de financiamento e se apoia nas fundações para garantir a continuidade dos serviços essenciais, sem lhes oferecer os meios financeiros necessários. Então, nobre relator, é exatamente o que estamos a tratar.
Naquele momento, o Estado, a Secretaria, não houve a agilidade necessária em que pese o pedido para que a FAMESP assumisse o hospital de forma emergencial, sob pena de fechamento, e, reitero, um hospital regional, para que se evitasse um impacto na área, na região, de forma repercutir de forma sobremaneira na saúde. E, portanto, fugindo da sua finalidade pública. Nesse sentido, senhor relator, reiterando, não consta nos autos qualquer desvio de finalidade, não consta cancelamento de cirurgias, falta de atendimento, etc. Dentro da situação que se apresentava, o hospital permaneceu funcionando e hoje é um novo hospital elogiado pela própria Secretaria de Estado. Agora, afastar, punir a Fundação porque se ressarciu de 1.110.000 do total de 5,6. Não houve espaço para que ela recompusesse o total. Portanto, a Fundação ainda tem um prejuízo de 4 milhões e pouco. Naquele contrato, neste convênio, não houve espaço. E, desde então, se há uma negociação com a Procuradoria-Geral do Estado, a forma de se ressarcir. E eu já apresentei aqui neste plenário um parecer da PGE, e nós recorremos, exatamente, o doutor Renato acompanhou. Me desculpe, eu vou resumir bastante o trecho do parecer da PGE, com todo respeito. Ela disse no final, se a FAMESP aportou recursos próprios, aportou por conta e ordem. Ninguém demandou. Ou seja, não se tratou aqui da assistência do hospital, do funcionamento. Simplesmente foi o fechamento do parecer que nós recorremos e a situação continua em tramitação nos processos administrativos. Eu pergunto, que parceria é essa, onde o parceiro aporta, cobre uma finalidade que não é sua e, para ressarcir, ela não pode, fica impedida. E vem um parecer nesse sentido. Problema seu, não é meu. Quem mandou você aportar? A finalidade pública, então, aqui não conta. Então, nesse presente processo, senhor relator, com todas as vênias, eu peço o acolhimento do recurso ordinário como medida de justiça. Senão, será penalizar, eu vou chamar 3 vezes a FAMESP. Uma, porque não vai poder ressarcir 1.100.000, devidamente comprovado. Não vai ter condições de pegar o saldo, que ainda continua, de 4,5 milhões, tá certo? E ainda vai ter que devolver esse 1.100.000. Ou seja, teremos uma tripla penalidade à Fundação por cumprir seu papel e por manter o hospital em funcionamento em razão da situação caótica em que se encontrava naquele momento que ela assumiu, em razão do gestor anterior e dos problemas com a Secretaria de Estado, como eu disse, objeto de um processo policial chamado Odontoma, que, infelizmente, acabou indiciando vários gestores da outra entidade. Então, com todas as vênias, reitero aqui o pedido de acolhimento do recurso ordinário como medida de justiça. Muito obrigado, excelência. Conselheiro Márcio. Doutor Arsênio, obrigado pelas informações, parabenizo pela defesa. Senhor presidente, eu retiro de pauta ao gabinete para ponderar esses argumentos e informações trazidas pelo doutor Arsênio. Ok. Retirado, portanto, de pauta. Conselheiro Obrigado. Max. Obrigado, excelência. Conselheiro Maxwell, item 14 e 15,